Senta que aí vem história! Hoje a gente vai falar sobre um assunto sério, um assunto aí da atualidade, mas que é também tema. A gente vai aproveitar para fazer o gancho aí com um tema que é recorrente aí em vestibulares e Enems ao longo do tempo aí. Acompanha aí, abertura nova, acompanha aí, já vamos ver do que se trata. Respeita a minha história, presente de aluno, sabe como é que é? Tem que usar, tem que gastar essa coisa bonita aqui, tô falando da camiseta, é claro. Mas enfim, o tema, né, que a gente vai tratar hoje diz respeito, né, foi a partir aí da questão e de tudo que surgiu junto com essa questão aí do plebiscito realizado no domingo passado, dia 25 de outubro, no Chile, né, sobre a alteração aí da Constituição daquele país. Não demorou muito para esse assunto vir parar aqui no Brasil também, com muitas pessoas aí questionando e algumas até defendendo que o Brasil fizesse o mesmo, seguisse pelo mesmo caminho aí. Gente aí insatisfeita com a Constituição atual, aí, a nossa Constituição de 1988, e querendo também mudar, querendo uma nova, enfim. Tá? E aí, dentro disso, a gente ouviu um monte de argumentos aí, né, de pessoas falando, mas o Chile só é o que é, a economia chilena só é o que é graças a essa Constituição que eles têm de 1980, resquício ainda da ditadura militar do Pinochet, General Pinochet. Nem vamos analisar essa questão agora, né? Se os resultados econômicos têm a ver com a Constituição ou não, né? A economia tem uma outra regra, né? Uma outra lógica aí de mercado, de empresas, enfim, mas nem vamos cair nesse mérito agora, não. Vamos aproveitar esse gancho aí, já que esse tema está latente, né? E vamos dar uma relembrada aí no histórico das constituições brasileiras. Sim, histórico, né? No Brasil se faz constituição como quem troca de roupa. Estamos na 7ª Constituição, só para tu não te perder nas contas. Vamos ver então, porque isso aí, como eu falei, né? Isso aí cai, a gente encontra aí questões de vestibulares aí, até de Enem, sobre todas as 7 constituições, né? A gente consegue encontrar fácil, né? Até tinha pensado em pegar para fazer nesse vídeo e tal, mas ia ficar um vídeo até bastante longo. Então vamos entender um pouquinho das principais características das 7 constituições e vamos ver quais são as questões que tem por trás, o que o pessoal tem debatido a respeito da nossa atual, da Constituição de 1988. E ao fim do vídeo vai ganhar uma barbada, velho. Vai ter um brinde aqui de primeira aqui do canal, hein? Buenas, vamos lá. Vamos começar então pelo começo, né? Nossa primeira Constituição, Brasil então tornado aí independente de Portugal em 7 de setembro de 1822. Dos primeiros problemas aí que o que o Dom Pedro I, né, enfim, teve que enfrentar foi a questão das leis. A gente até abordou outros problemas nesse vídeo aí, que tá o link aí em cima, aí o card, né? Mas agora o assunto é Constituição. Buenas. A primeira Constituição, então, brasileira foi ficar pronta, né? Foi entrar em vigor 2 anos depois, em 1824, né? Como fruto ali de uma novela que a gente explicou bem ali naquele outro vídeo, né? Aquela Constituição que estava sendo feita ali, respeitando rigorosamente os trâmites democráticos, né, com cada item, cada artigo aí sendo debatido, votado, enfim, aprovado. Aquela Constituição acabou não entrando em vigor. Dom Pedro se escandalizou, né, com uma Constituição que dava tantos direitos às pessoas e que tirava poderes dele como chefe do Poder Executivo, né? Então ele dissolve aquela Assembleia Nacional Constituinte e ele aparece, então, e ele outorga a Constituição, aí a versão dele, né, em 1824, com aqueles 4 poderes, com aqueles 3 poderes tradicionais, né, legislativo, executivo e judiciário, e mais, pairando acima dos outros 3 ali, o poder moderador também na mão dele, assim como o poder executivo, e esse poder, então, moderador, controlando, fiscalizando os outros 3 e, né, só. Nenhum dos 3 fiscalizando, controlando, limitando o poder dele.
Essa então é a primeira Constituição, né? Repito, outorgada. Vamos relembrar um pouco os conceitos aí. Uma Constituição para entrar em vigor, isso acontece, né? Pode acontecer de uma das duas maneiras. Ou a Constituição é como essa de 1824, outorgada, quando ela é imposta, tá? Então não passa pelos trâmites democráticos, né, de votação, de criação e aprovação por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela é imposta, entra em vigor meio que à força, né, pelo chefe do executivo. Tá? Caracteriza um pouco, né, é mais ligada aí a regimes ditatoriais, a gente não costuma usar essa palavra para o regime do Dom Pedro, né, para o primeiro reinado, enfim. A questão ali é uma outra, né, ele é um filho ali, tardio, do absolutismo, né, do absolutismo da era moderna na Europa. Tá? Mas enfim, né, essa primeira Constituição, não vai perdendo as contas aí, ela é outorgada em 1824 pelo Dom Pedro e ela regeu, ela regulamentou todo o regime imperial. Na verdade, ela é a que ficou mais tempo, né, em vigor na história do Brasil. Te falei que nós tivemos 7 já. Essa primeira vigorou aí por 65 anos até 89, né, até a proclamação da República. Se bem que a próxima Constituição ficou pronta, né, foi promulgada em 91, né, 2 anos depois, então, da proclamação da República. Já estamos falando nela, né, a segunda Constituição brasileira, é a primeira do período republicano, então, ela foi promulgada em 1891, né, início ali da República Velha, chamada República da Espada ainda, ou República dos Marechais, né, durante o governo Deodoro da Fonseca. Fruto essa sim, né, de discussão, foi elaborado através de uma Assembleia Nacional Constituinte, enfim, foi cada item, cada artigo, né, debatido, aprovado devidamente, e ela então é promulgada, né, apesar dos rasgos despóticos ali do Marechal Deodoro da Fonseca, mas essa Constituição foi mesmo promulgada, a segunda. Tá? Só que ela dava margem, né? Dava brecha aí a uma série de coisas, né? Ela serviu bem para uma transição de regime, não dá para uma república ser governada, ser regida, né, por uma constituição de um império. Né? Então ela fez essa transição, mas ela deixava ali, principalmente em termos eleitorais, bastante coisa em aberto, né, que acabaram permitindo aí, né, a consolidação do coronelismo, né, principalmente com aquelas práticas do voto ser aberto, com aquela prática, né, do voto ser aberto. Tá? Mas enfim, essa Constituição também, ela estava no centro das questões, né, no cerne das questões aí que movimentaram ali a Revolução de 30 no Brasil, né, que colocou Getúlio Vargas no poder, e 4 anos depois, então, promulgação da terceira Constituição brasileira, a Constituição de 1934, essa sim uma Constituição que representava aí uma série de avanços, né, em várias áreas, principalmente incorporando novas regras eleitorais, como voto secreto, fundamental, e aquele grande avanço ali do voto feminino, né, com poucos anos, poucas décadas de atraso aí, em relação aos primeiros países, né, a aprovarem o voto feminino, e claro, né, aquela medida bastante defendida pelo Getúlio Vargas, né, de entrar nessa Constituição de 34, uma medida lá de 32, que ele, né, defendeu, enfim, ferrenhamente para que entrasse garantido, né, na Constituição de 1934, claro, né, para com isso, né, alguém que já está com algumas pretensões ali de se perpetuar no poder, é uma forma de ele conquistar, de ele garantir para si apoio de 50% da população, né? Metade da população brasileira, metade feminina, passa a endeusar o Vargas, né? Essa Constituição, né, bonita de 34, que dava um monte de direitos, inclusive o direito ao voto, não entrou em vigor. Esse direito, então, que seria exercido na eleição para presidente pela primeira vez em 38, acabou não acontecendo. Porque em 1937, então, usando aquela farsa do Plano Cohen, que a gente trabalhou, que a gente abordou neste outro vídeo aí, o Vargas, então, né, as eleições de 38 são canceladas, o Vargas obtém um estado de sítio, a primeira coisa que ele faz com esse estado de sítio, aquilo que estava na cabeça dele, né, cancela as eleições de 38 e
se perpetua no poder, dando início aí ao Estado Novo, a fase ditatorial da era Vargas, né, a ditadura do Estado Novo, em 1937. Um regime ditatorial não pode funcionar com leis que dão amplos direitos e liberdades civis. Né? Então, aquela Constituição bonita de 34, ela já foi cancelada, anulada e foi substituída pela Constituição de 37, aquela conhecida como polaca. Né? Portanto, uma Constituição para reger um regime ditatorial, né? Uma Constituição, então, outorgada. Já estamos na quarta, velho. Recapitulando ali, primeira de 24, Dom Pedro, outorgada. Segunda, 1891, promulgada. 1934, promulgada. Estamos na quinta agora, né? De 37, outorgada pelo Vargas. Tá? Buenas, vai transcorrer, o assunto do vídeo não é esse, que já está ficando mais longo, né, do que deveria. O Estado Novo, os 8 anos de Estado Novo, 6 anos de Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial. Em 45, então, regime do Vargas, né, vai cair. Vai ser organizado o processo eleitoral, vão se reabrir partidos e tal, o próprio Vargas, né, vai acabar criando partido, e 46 então assume lá o general Eurico Gaspar Dutra, né, general, mas venceu um processo democrático, né, não era uma ditadura. Primeira missão que ele tem pela frente, né, se tem o papel de redemocratizar o Brasil, é dotar o Brasil de uma Constituição democrática, né? Assim como em 37, de 37 em diante, né, o Vargas não poderia ser um ditador, né, aproveitar dos benefícios da concentração do poder executivo na mão dele com uma Constituição tão democrática como a de 34, agora o inverso também é válido, é verdadeiro. 46 ele não pode, esse menino Dutra, não pode, né, redemocratizar o Brasil com base em uma Constituição ditatorial, uma Constituição que tira direitos das pessoas. Então, em 46 a gente tem aí a promulgação, quinta Constituição, né, a promulgação então de uma nova Constituição. Nova até por ali, né, a Constituição de 46 ela foi ali um Ctrl-C, Ctrl-V da de 34, né, com algumas mudanças, um ou outro artigo novo, enfim. Mas aquela Constituição de 1934 era tão bem feita, né, era tão avançada em uma série de aspectos, que ela foi a base, mais do que a base, né, dessa então de 46, quinta Constituição. O que aconteceu agora? Tu já está lembrando, já está mais recente, né? Essa Constituição de 46, que dava amplas liberdades, direitos civis e tal, não combina com a ditadura, né, de 64, a ditadura midiático, civil, militar, enfim, de 1964 em diante. Então, no início, aquela Constituição até ficou em vigor, mas, né, foram se criando mecanismos ali, os atos institucionais para resolver os problemas mais urgentes. Só que o que acontece, né, não dava mesmo assim, né, para um regime, né, ditatorial que estava se consolidando, seriam muitos atos institucionais necessários, é mais fácil uma nova Constituição. Tá? E é o que os militares fizeram. Né? Em 1967 a gente tem a promulgação de uma nova Constituição para reger, para regulamentar então esse regime ditatorial que se consolidava. Por que promulgação entre aspas? De fato, né, a Constituição, assim, tecnicamente, formalmente, ela foi mesmo promulgada. Ela passou por um congresso, pela aprovação do congresso, só que a gente tem que lembrar que congresso era esse? Era aquele congresso resultante lá do AI-2, do ato institucional que acabou, que fechou todos os partidos políticos no Brasil, permitindo o funcionamento de apenas dois. A Arena, o partido do Sim, do governo, e o MDB, o partido do Sim Senhor, né, da suposta oposição, né, de uma oposição de fachada. Por quê? Pelo AI-1 e por listas subsequentes, né, políticos, né, pessoas mais ferozes, a oposição mais feroz, né, a oposição no sentido literal da palavra ao regime, né, instalado pelos militares já estava silenciada, ou já estava fora do Brasil, ou já estava presa, e já tinha perdido mandatos, né? O AI-1 já tem uma lista ali de mandatos de políticos, né, com mandatos cassados, e antes até do AI-1 e depois do AI-1, a todo momento aí saíam listas aí de políticos, né, em âmbito federal primeiro e depois estadual, que perderam o mandato por serem de oposição. Então aqueles realmente de oposição não tinham mais cargo político. Então esse MDB, né, esse congresso, esse partido de oposição era aquela oposição consentida pelos militares.
A verdadeira oposição foi silenciada, de uma maneira ou outra foi silenciada. Mas, né, de acordo com o critério técnico formal de a Constituição ser submetida a uma aprovação pelo Congresso, né, a uma votação e tal, teve isso, só que por políticos consentidos pela ditadura. E aí o que aconteceu, né? Essa Constituição, então, para reger, que retirava direitos das pessoas, né? Saiu em 67, em 68 já foi atualizada com a AI-5 e tal, né? Tornando a ditadura mais feroz. Em 69, uma grande emenda e a Constituição faz com que muitas pessoas digam, isso aqui seria uma nova Constituição. Tecnicamente não, tecnicamente te baseia naquela 7, que é o que pode ser cobrado em qualquer concurso que tu for fazer. De 69 não é considerada uma nova Constituição, é uma emenda, a de 67. Tá? E essa, então, de 67, vai regulamentar todo o regime ditatorial até o fim. E até um pouquinho depois, né, até a transição ali para a democracia, com o governo Tancredo, né, que morre, enfim, o governo Sarney, que vai nomear, então, uma nova, né, Assembleia Nacional Constituinte para redigir uma nova Constituição por um Brasil, de novo, né, um Brasil democrático não tem como, um país democrático não tem como ser regulamentado, regido por uma Constituição ditatorial. A Constituição, então, em vigor, né, atualmente é essa de 88, foi promulgada em 5 de outubro de 88, conhecida como a Constituição Cidadã, porque dá aí uma série de direitos, né, a população, né, ela incorpora, né, uma série de direitos trabalhistas, ela incorpora ali direito de voto, né, direito entre 16 e 17 anos de idade, obrigatoriedade a partir dos 18, direito de voto aos analfabetos e tal, incorpora ali uma lista bem grande ali de direitos. Não vamos, né, trabalhar todos eles aqui, porque ficaria uma longa-metragem aí, né? E é essa questão, então, né, dessa Constituição de 1988 ter ampliado direitos civis, direitos individuais e tal, que faz com que algumas pessoas tenham começado a questionar essa Constituição, dizendo que tem muitos direitos e poucos deveres. Tem gente até que fez uma contagem ali, né, de quantos direitos tem, nem vamos aprofundar muito essa questão agora, né, dizendo que tem, né, tantos direitos. É que a questão não é quantitativa, né, na verdade, né, não tem que ter exatamente o mesmo número, né, a cada direito corresponde um dever, coisa assim. Essa questão é muito mais qualitativa, na verdade, do que quantitativa. Então o que acontece, né? Não dá pra gente esperar aí por esse retrocesso de retirar direitos e tal, que a gente vai parar ali na era moderna, né? A gente vai voltar ao tempo do absolutismo, né? Ou, né, tempo de ditadura, enfim. A humanidade, né, desde o fim da pré-história, desde as primeiras civilizações, desde a Mesopotâmia e do Egito, até a era moderna, a humanidade sempre teve deveres apenas e não direitos. Tá? Essa noção de direitos que começa ali, né? Primeiro tem o Bill of Rights na Inglaterra no final do século XVII, mas se consolida mesmo com a Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Recente, velho, 200 anos pra cá, 200 e poucos anos pra cá. Tá? Depois de milhares e milhares de anos de civilização só com deveres, né? Então, estão desvirtuando um pouco o foco aí dessa questão, mas eu te falei que no final também teria um brinde aqui do respeito à minha história, tá? Que brinde é esse, velho? Pra tu tirar print, imprimir, fazer um bolo, colar no caderno, enfim, aí pros teus estudos, pro Enem, pra vestibular, pra concurso público que tu for fazer, olha só que barbada esse esquema prontinho aí, velho. 7 constituições brasileiras, o contexto, né, em que elas entraram em vigor e quais foram outorgadas e quais foram promulgadas, tá? De barbada esse esquema aí, velho. Dá um pause aí, deixa eu fazer uma cara, né? Dá um pause, printa a tela aí, guarda isso aí contigo aí, que isso aí vai te ajudar, beleza? Não, vamos deixar mais um pouquinho na tela. Enquanto isso, né, enfim, tu pode muito bem aí clicar no curtir e tal, no compartilhar, tá vindo aqui pela primeira vez, bem conheci esse tal de canal, te inscreve, já ativa o sininho, dá uma olhada aí, já tem aí uma penca de vídeo de tudo que é assunto aí e tal. E agora sim vamos encerrar. Até o próximo.